Mas deu para ouvir, foi muito bom, deu para a gente participar aí da prece inicial. Vou falar sobre o homem de bem. O homem de bem está lá no Evangelho segundo o Espiritismo e tem uma relação de coisas lá. Sabe que tem um problema do homem de bem? É o seguinte, o problema não está aqui dentro, está lá fora. Sabe por quê? Porque a gente aqui na Casa Espírita, todo mundo é homem de bem, não é mesmo? Não tem ninguém que é maldoso aqui, todo mundo aqui só faz coisa boa aqui dentro, né? Mas e lá fora? Como é que a gente se comporta lá fora? Aí é que está o problema, né? Porque aqui a gente vem, todo mundo com centro de pensamento, né? Chama os benfeitores, o espírito amigo, o anjo da guarda, chama todo mundo para estar com a gente aqui dentro. Aí eles ficam aqui com a gente, só que eles ficam olhando da porta e falam, meu Deus do céu, e agora? Vai para a esquerda ou vai para a direita? Vai para a esquerda, ixi, meu misericórdia, vai para a esquerda. Aí eles ficam aflitos pela gente, porque precisa na gente a ação que nós temos lá fora, principalmente lá fora, na rua, no contato, no convívio do dia a dia. E aí é que está o verdadeiro homem de bem. Não é muito fácil ser um homem de bem dentro da casa espírita ou da casa religiosa, não é? Na casa religiosa, eu penso que é muito fácil todo mundo ser bonzinho, não é mesmo? Agora, ir lá na rua, ir na catraca do trem, na hora de entrar no trem lá no Brás, como é que o homem de bem se comporta? Como é que o homem de bem se comporta? Pisa no pé, por exemplo, derruba o que você está vendo, derruba o seu celular no chão. Como que se comporta o homem de bem nesse caso, não é? Então, é nesses momentos que nós vamos buscar, corrigir-nos e construir em nós esse verdadeiro homem de bem, que o homem de bem tem que ser homem de bem em qualquer lugar. Tem um homem de bem dentro de casa, né? E tem um homem de bem que é só fora de casa, dentro de casa é o homem de mal, né? Também tem isso, né? Mas o que eu quero dizer de homem não é só homem, não, pode ser homem ou mulher, né? Porque dentro de casa, ninguém aguenta, mas na rua assim é um gatinho, né? Ou então na rua é um leão, chega em casa é um gatinho também, aí a gente precisa ir percebendo como que nós somos. Mas isso é o mais importante, como que é o nosso convívio na rua, no nosso dia a dia, no trabalho, nos nossos familiares, como é que nós convivemos, como é que nós vemos? O que a gente faz que possa ser considerado um homem de bem, ou uma mulher de bem? O que a gente tem feito por isso? A Casa Espírita está aí, trabalhando, se esforçando. Iniciativas atrás de iniciativa, faz todo o possível, os benfeitores amigos se desdobram para nos auxiliar, fazem tudo o que podem por nós, mas é assim, tem coisa que depende da gente, não depende deles. Então, na hora da prova, né, na escola, o professor pode ter se desdobrado o mês inteiro, o bimestre inteiro, o ano inteiro, mas na hora da prova nós temos que nós mesmos mostrar o que nós aprendemos. E aí, o que nós aprendemos na hora da prova? Aí é que tá, né? Então vem lá uma provocação. Aí você fala, nossa, uma provocação, né? Aí você dá um tempinho assim, pensa, e agora, como é que eu respondo, né? Respondo como um homem do mundo ou como um homem de bem? Porque o homem do mundo responde tudo, não é mesmo? A gente quando está no mundão aí, solto aí, de qualquer jeito, a gente faz o que a gente quer, não é? As pessoas fazem isso, então respondem, tem sempre uma respostinha na ponta da língua, a gente faz isso. Mas quando a gente começa a entender que nós precisamos aprender a conviver como verdadeiros irmãos, porque até então a gente acredita mais ou menos nessa história de irmandade, né? Essa história que Jesus falou do Pai Nosso, que Deus é Pai de todo mundo, a gente acredita mais ou menos, porque se alguém tirar a gente do sério, a gente não quer saber se é irmão, não, a gente vai para cima, né? Só se for irmão de sangue, aí a gente talvez até maneire um pouco, mas hoje em dia a gente tem visto cada coisa por aí que Deus me livre, não é? Então, é importante a gente construir a ideia de realizar boas obras, coisas boas, que possam ser compensadoras para nós, que possam nos dar uma certa alegria, uma certa satisfação, um refrigério no nosso interior, porque todo mundo tem alguma coisa que faz, que gosta e que tem um prazer muito grande. E aí que nós temos que começar a construção. Então há um sobrinho, uma sobrinha que você adora, está lá junto com ela, vai lá, brinca com ela, fica umas horinhas com ela. Um familiar que você gosta, adora, de paixão, você fica lá, faz uma visitinha, fica umas horinhas com ele. Há um tipo de lazer que você faz, alguma coisa que você faz que te dá muita alegria, muito prazer. E é a partir daí que a gente vai construindo. Porque, por exemplo, se a gente está lá fazendo as coisas que a gente gosta muito e vem alguém atrapalhar, por exemplo, a gente não vai deixar aquilo atrapalhar aquilo que a gente mais gosta. Então a gente já começa daí, não vou me perturbar com isso, né?
Então, se tem alguém lá andando de bicicleta, gosta muito, aprendeu agora, está treinando bastante aí por aí vem alguém e passa na frente, derruba a bicicleta, mas vai deixar por isso o negócio atrapalhar a sua vida. Então você sobe de novo e continua. Então o homem de bem, na verdade, ele não está preocupado com a ação do outro, se o outro vai ser respeitoso, se o outro vai ser... vai entender, se o outro... Ele não está preocupado com nada, se vai ser grato, se vai ter gratidão com ele, não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a sua própria consciência, está tranquilo, eu fiz o que eu devia ter feito e acabou, e pronto, e vou seguir em frente. Ah, o fulano não reconheceu. A gente tem muito isso, né? Quando as pessoas não reconhecem as coisas que a gente faz, a gente fica bravo, né? Não fica? Então, por exemplo, agora vamos relaxar um pouco, né? Aí, por exemplo, assim, né, o casalzinho de namorado, né? Aí a moça vai lá, passa o sábado inteiro, faz a unha, o pé, corta a sobrancelha, corta o cabelo e pinta os pedacinhos do cabelo e faz um monte de coisa, aí encontra com o namoradinho, tá tudo bem, tá? Você não tá vendo nada diferente? Não, tá tudo certo, igual. Como que ela fica, por exemplo, mais ou menos? Muito. A gente fica assim, tocado, fala, meu Deus do céu, não percebeu nada, né? A gente fica assim tocado. Você dá um presente, numa festinha de um sobrinho, por exemplo, você estuda um presente, pergunta para um, para outro, e vai lá e vê uma coisa bonita e tal, e claro. Aí você leva lá o presente, põe naquela caixa ali, ó. Meu Deus do céu, não dá um negócio na gente? Dá um negócio na gente, né? Porque a gente espera um reconhecimento, uma gratidão, a gente espera um negócio assim. Mas o homem de bem não espera isso. Ele faz, ele tem que fazer. Mas olha, não é uma tarefa fácil chegar nesse ponto. Não é uma tarefa fácil. É compreensível quando a gente ainda espera reconhecimento, espera gratidão. É compreensível. A gente ainda da terra, né? Nós estamos por aqui ainda um pouco presos ainda às coisas do mundo. Nós aprendemos isso desde criança. Nós ainda estamos se desprendendo dessas coisas. Mas aí é que nós estamos vindo na casa religiosa para aprender algo mais. Nós não viemos para a Terra para sair do mesmo jeito que a gente chegou. Mas como que eu cheguei? Bom, a gente chegou meio escondido, né? Porque quando a gente é pequenininho, a gente esconde as nossas imperfeições. Aí, numa determinada idade para frente, a gente começa a mostrar. E aí, dali para frente, precisa começar a corrigir. Mas a gente não pensa em corrigir, pensa em continuar do mesmo jeito. Vocês têm familiares antigos, assim que nem eu, por exemplo? Não muito, né? No meu caso, não é muito antigo, não, mais ou menos, né? Quando eles falavam que eram pessoas de opinião, que não mudavam a opinião, era um negócio assim, né? A gente ficava tocado. Essa é a minha opinião, eu não vou mudar a minha opinião, essa é a minha opinião, aquela coisa forte, né? Que é uma tremenda de uma ignorância, porque se a gente não mudar de opinião, a gente não cresce, não se desenvolve, não melhora, não progride. Como que a gente precisa progredir, por exemplo, financeiramente? A gente não tem que mudar os nossos conceitos? Começar a gastar menos do que ganha, começar a guardar um pouquinho do que ganha. Mas se você continua naquela mesma toada de queimar tudo que você ganha, ainda mais um pouco dos outros, você está sempre endividado, está sempre com problema. Aí você precisa mudar as suas ideias. Mas quem é que muda isso? O gerente do banco. O gerente do banco está querendo mais que você se endivide. Todo mundo está querendo que você se endivide, não é? O dono da mercearia. Ainda tem mercearia em Itaquaquecetuba, não? Tem? É que isso é do meu tempo, né? Isso aí é do meu tempo. Tem algumas por aí ainda que vai com o caderninho? Não. Sem o caderninho, né? Agora é tudo eletrônico, né? Mas ele está querendo que você se endivide. Né? Você vai lá comprar alguma coisa lá, o camarada não quer nem saber se você tem dinheiro, ele quer saber que você compra lá televisão, geladeira, sofá, cama, não quer nem saber. Quer saber só do seu nome. Se o nome estiver limpo, se não estiver limpo, ele pede para você chamar o vizinho, o parente, o pai, a mãe, o irmão, alguém para pôr o nome dele. O negócio dele é vender lá o que está lá, não é? Só que depende da gente. A mesma coisa quando a gente está num processo quando a gente consegue concluir de que a gente precisa melhorar. Porque, olha, eu tenho a sensação que uns 30%, 40% de nós que estamos aqui não estamos querendo melhorar não, tá bom do jeito que está. Vamos continuar do mesmo jeito. Isso é bom também, sabe por que é bom? Porque a gente também não se compromete com mais nada, não é? Então a gente continua do mesmo jeito, a gente fica sem nenhum compromisso, está tudo certo e continua assim, normal, né? Aí mais uma reencarnação, mais 2, 3, 4, 5, 50, 60 encarnação. Ano 2080, 2800, nós estamos lá ainda com aquela ideia, com a nossa opinião, sabe a nossa opinião?
Mas Jesus passou 2.800 anos e está desse jeito ainda, tudo desse jeito ainda, é a minha opinião. Porque os nossos benfeitores amigos e o nosso Pai, o nosso Criador, não tem pressa, sabiam disso? Não tem pressa. Não tem pressa conosco. E esse é um grande problema para a gente, sabe por quê? Porque a gente sempre deixa para depois. Tudo a gente deixa para depois. Já repararam como a gente deixa para depois? O regime, por exemplo, quando que a gente começa? Normalmente. Quando a gente está bebendo demais, quando a gente começa a parar de beber? Não é? Sempre depois? Dia 1º, hoje é dia 2, já era para ter começado ontem, hein? Hoje é o segundo dia, hein? Hoje é o segundo dia. Então a gente sempre posterga, deixa para depois. Aliás, teve uma reunião do mundo espiritual muito interessante. Que a gente pode falar em espírito aqui, ninguém se assusta, né? Não. Tem casos de espírito que a gente fala em espírito, o povo fica assustado, fica com medo. Ah, meu Deus do céu, espírito, né? Então teve uma reunião do outro lado da vida, que o espírito nada mais é do que a gente sem o corpo. Isso é fato já, não é? A gente já sabe. Então estava uma reunião lá e eles queriam saber como é que eles podiam fazer para não permitir que ninguém saísse da Terra, continuasse aqui, mantivesse as pessoas aqui com as mesmas imperfeições, do mesmo jeito. A ideia deles é essa, sabiam? Que a rebeldia nossa, quando a gente cresce, se desenvolve, evolui, isso é uma rebeldia. O espírito vem tudo contra a gente, vem tudo até familiar, a gente quer amarrar você no chão. Ele fala assim, não, você está lendo muito evangelho, você virou fanático. Ele já começa com essas conversas assim, por cima da gente. Você pode ter lá o jogador de futebol todinho no seu time, em tamanho real no seu quarto. Ninguém fala nada. Agora, se você botar uma foto de Jesus, aí lascou. Eles vão falar que você é fanático. Impressionante, né? Essas coisas. Mas estava lá na reunião e todo mundo dava a ideia lá para o Senhor das Trevas, como é que eles iam fazer para retardar as pessoas na Terra, para não deixar ninguém sair da Terra. Porque se começa o povo a sair da Terra, eles ficam sozinhos aqui. Olha como é que é o problema. O problema é esse, eles querem que a gente permaneça aqui junto com a gente. É mais ou menos que nem os presos. Então o camarada pegou 20 anos de cadeia, aprontou uma feia lá. Aí quando está quase para sair, o outro fala, pô, você vai sair já, eu vou ficar sozinho aqui, pô. É mais ou menos assim. Sabia que é mais ou menos assim aqui na Terra? A gente fica preso aqui, as pessoas não querem que a gente saia daqui. Os espíritos não querem de jeito nenhum, alguns estão esperando a gente do outro lado, mas outros estão querendo que a gente permaneça aqui, amarrado na Terra, no planeta Terra, não saia daqui de jeito nenhum. Né? E aí começaram a dar ideia, porque uma doutrina que incomoda muito, é por isso que não tem adepto nenhum, 3% só da população, é a doutrina espírita, né? Vocês sabem disso, né? 3%. Aqui no Brasil tem 200 milhões, então 6 milhões de espíritas. É difícil achar um espírita, viu? Existem simpatizantes, mas espírita mesmo tem poucos. Então são 6 milhões no Brasil inteiro, concentrados nas grandes cidades, obviamente São Paulo, em capitais, né? A maior parte estão concentrados nesses lugares. E eles queriam atacar essas religiosas de algum jeito. Vocês percebem também que todas as outras religiões também atacam o espiritismo. Todos eles querem acabar com o espiritismo. E aí, eles queriam arrumar um jeito de atacar os espíritos. Aí começaram a dar uma ideia. Assim, não, vamos atiçar os cachorros para cima deles. Atiçar o cachorro. Ele leva uma mordida, aí depois ele passa a ser vítima, passa a ser cuidado pelos benfeitores que vão lá na casa dele, ajudar ele. Não pode fazer isso. Aí ele cresce ainda mais. Vamos fazer eles brigarem entre si. Eles brigam entre si, mas depois eles resolvem, aí fica melhor. Não, cria outra casa espírita. Quando briga dentro de uma casa espírita, as pessoas que brigaram, cria outra casa espírita. Assim que vai proliferando. Então, cada um que dava uma ideia, o camarada tinha uma resposta. Até que chegou um lá e falou assim, olha, eu tenho uma ideia, sabe qual que é a minha ideia? A minha ideia é a seguinte, sabe o que eu faço? Eu falo para eles lerem o Evangelho, estudarem o Evangelho. Aí todo mundo levantou aquele vozerio, aquela bagunça, aquela confusão, aquela conversação, todo mundo queria pegar o camarada, que imagine do Evangelho, você tá louco? E aí o senhor lá falou, opa, deixa ele continuar. Aí ele continuou. Falou assim que ele incentivava as pessoas a ler o Evangelho com uma única observação. Não tenham pressa de fazer nada que tem aí no Evangelho, porque você é imortal. Você pode fazer na outra encarnação, depois na outra. Não.
Não tenha pressa. Leia, conheça, mas não tenha pressa de fazer. Tem tanta coisa boa na terra, né? No mundo. Aí o Senhor das Trevas falou, nossa, que ideia sensacional. Aproveitou a ideia dele. Quantos de nós aqui não estamos cansados de conhecer coisas da doutrina, mas que não pratica nada? Na hora do vamos ver, né? Na hora do mercado lá, que alguém quer passar na tua frente lá, você já puxa as facas, já vai pra cima. Mas você não vai lá na casa espírita, sou eu, não te interessa. Paciência zero, tolerância zero, tudo zero, não é? Aqui dentro da casa mesmo, vai tomar um passe, não, mas demora esse passe, meu Deus do céu, não chega nunca essa hora de tomar o passe, esse pessoal é muito devagar, eu vou lá na outra casa espírita, não é possível, né? Não ter paciência, não é? Se tocassem num pontinho do orgulhinho da gente, assim, sabe, um toquezinho, assim, se arvora. Ele pensa para si mesmo, sabe com quem ele está falando, sabe com quem ele está falando? Sou funcionário da prefeitura. Tem alguém que é funcionário da prefeitura aqui? E já começa assim, fica bravo. Então a doutrina vem e fala pra gente coisas assim, tudo bem, é compreensível que a gente escorregue, caia, mas faça força para se manter de pé e continuar investindo em você mesmo. Continuar melhorando, continuar se aprimorando, continuar se desenvolvendo. A gente erra, todo mundo erra, meu Deus do céu. Aqui não estamos exigindo perfeição dos espíritas, não é isso. Mas é assim, reconhecer que errou e achar uma forma de ir melhorando. Então, o homem de bem é aquele homem que está constantemente procurando uma forma de ser melhor. Sei lá, ele respondeu mal no telefone para alguém, na outra vez ele vai responder melhor, não vai responder do mesmo jeito. Sei lá, destratou uma pessoa da família, ele fica chateado, ele quer corrigir aquilo, quer melhorar aquilo. Então, é esse que é o verdadeiro homem de bem, aquele que realmente está interessado em mudanças, em modificações, em se renovar, se melhorar. Uma frase do Emmanuel, no livro Fonte Viva, que diz assim, ninguém progride sem renovar-se. Então, se a gente não se renovar, olha para dentro de você mesmo e pensa assim, o que eu posso melhorar? Aonde eu posso melhorar? A gente vai achar muita coisa. Porque todos nós sempre temos alguma coisinha que podia fazer melhor. Mas tem problema, já foi. O que já foi. Daqui para frente. Sabe? Se você é compulsivo, procure se controlar um pouquinho mais. Se você é respondão, já calma. Toma uma aguinha lá, morde a língua, sei lá, faz alguma coisa. Sabe assim, a pessoa ansiosa, trabalha essa ansiedade. Não sei como, mas trabalha. Sabe? A gente não tem a fórmula de tudo, a gente não sabe resolver todos os problemas das pessoas. Então a pessoa devagarzinho tem que achar o seu caminho. Então, aquela pessoa orgulhosa, né, cheia de soberba. Opa, por que eu estou pensando assim? Por que eu estou achando que eu sou melhor que os outros? Não gosto de pegar fila, por exemplo. Gente que detesta pegar fila, né? Não gosta de pegar fila, não gosta de... Porque tudo está na frente dos outros, sabe? No trem é ele que tem que entrar primeiro. Por que nós somos assim? Então, tem que pensar. Isso não é fórmula para todo mundo, é fórmula para alguns. Alguns que estejam interessados em renovar-se. Quem não está interessado em renovar-se, talvez esteja até na casa errada. Para continuar do jeito que nós sempre fomos, a gente pode procurar outro lugar, está cheio de lugar aí, porque quer que a gente continue do mesmo jeito, não precisa mudar em nada. Alguns pedem só para você dar uns trocos a mais lá, os outros pedem só para você levantar e sentar, sentar e levantar, levantar e sentar. Mas não exige nada assim, de uma coisa palpável sua. A doutrina espírita tem esse problema, porque a gente vai conhecendo, vai se desenvolvendo, vai vendo, vai lendo, vai se conscientizando de algumas coisas, e algumas coisas a gente vai deixando para trás. Normalmente as pessoas ao nosso redor começam a perceber que nós estamos ficando diferentes. Sabe aquela diferença de quando o povo está todo mundo falando mal de uma pessoa, você se isola um pouquinho, não entra naquela conversa. A pessoa percebe. Quando a pessoa pergunta alguma coisa para você, do jeito que você responde, a pessoa percebe que você está diferente, que está mudando. As pessoas percebem.
Sabe aquelas palavrinhas de baixo calão que você usava frequentemente em qualquer coisa? Aí as pessoas percebem quando você começa a substituir algumas palavras, começa a se conter mais. Bom, os camaradas falavam um monte de coisa, agora ninguém ouve mais eles falar. As pessoas percebem. E se a gente tiver mais força ainda, a gente coloca as pessoas para trabalhar para a gente, no sentido de ver as nossas imperfeições. Eu me lembro de um amigo que ele pagou os sobrinhos dele, dava R$1 para cada sobrinho que visse ele falando uma palavra de baixo calão. E ele era assim, terrível. Então um outro só que ganhou, mas ele se esforçava, porque saía do bolso dele, tem que pagar os meninos. Você falou aí agora, um realzão aí pra mim. Então ele se continha, né? Começou a trabalhar assim. E a gente vai achando um jeito também de se melhorar, sabe? O Chico tinha um jeito para não responder. Ele era muito provocado, o tempo todo provocado, então ele tinha um jeito para não responder. Então ele punha uma aguinha na boca ali, segurava aquela aguinha e tal, para segurar aquele ímpeto de responder a alguma provocação, alguma coisa. A gente tem esse ímpeto, né? Uma provocaçãozinha qualquer, sei lá. Uma pessoa fala alguma coisa que no fundo a gente acha que está querendo nos corrigir, que já quer responder, né? Você está sentado errado aí no banco do trem. Não estou errado, o banco é para 2 pessoas, tá? A gente sempre tem uma justificativa, sei lá, né? Então, a ideia é que a gente procure olhar para si, entrar dentro de si profundamente e se melhorar. Ele está disposto a ter justiça com as pessoas, a praticar a justiça da melhor forma possível, né? Quando ele percebe que aquilo que ele pode fazer é injusto, ele faz melhor, ele quer fazer melhor para que seja mais justo aquilo que ele está fazendo. Então ele procura isso, ele procura na prática do dia a dia, ele procura nos pensamentos, ele procura renovar as suas ideias, mas olha, isso daí é interessantíssimo, sabe por quê? A gente às vezes mora em casa, a gente não entende exatamente qual é o valor da nossa casa. A gente não entende muito bem qual é esse valor. E quando a gente começa a entrar num processo de prece, de renovação, a gente começa a santificar as coisas que estão ao nosso redor. Olha que interessante. Então, existe a limpeza física, material, e existe a limpeza espiritual, né? A limpeza espiritual não é igual à física, que você vai lá com um paninho, lá com um produtinho de limpeza, né? E passa e limpa. A limpeza espiritual é uma coisa mental, uma coisa moral. Então, dentro de casa, quando você começa a criar o hábito da prece, as coisas vão criando uma nova energia, uma nova possibilidade. E as pessoas, quando vêm na nossa casa, também percebem assim, uma certa tranquilidade, uma certa paz, tem prazer em vir na sua casa porque se sentem bem. Quantas vezes a gente vai na casa de alguém que a gente quer sair lá em menos de 5 minutos, né? E a gente nem é criança assim, porque quando a gente era criança ia na casa da tia, nossa, meu Deus, se não tivesse primo e não tivesse brinquedo, a gente queria cair fora dali rapidinho, né? Mas nós adultos, quando vamos na casa de algumas pessoas, a gente sente, meu Deus do céu, parece que tem uma coisa, fica estranho, né? Se sente estranho, porque não tem uma preparação conveniente, não tem uma preparação boa. Por isso que eu falei que ser bonzinho na casa espírita é fácil, porque aqui nós estamos sobre uma bolha, o plano espiritual vem aqui, faz uma higienização, vê o caso de cada um de nós, muitos dos nossos companheiros não podem entrar espirituais, vocês sabiam disso? Muitos espíritos que acompanham a gente não podem passar do portão para cá, eles são interditados, não podem. Por isso que a gente se sente bem. Às vezes a gente não dorme a noite inteira, mas quando chega aqui, basta o cara começar a falar 2 minutos, pronto, a gente entra no sono da morte, né? É o sono da morte, que a gente vem com aquele sono da capaz de cair da cadeira, mas aí saiu daqui, chegou em casa, não consegue dormir de jeito nenhum, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e 6 horas tem que sair, você não dorme de jeito nenhum, meu Deus do céu, né? Porque o ambiente está preparado. Então, aqui a gente vai devagarzinho retemperando as nossas energias, a gente vai mudando. Existe uma certa higienização das nossas energias interiores. Só que também o problema é assim, né? Aí a gente passa da porta para fora, que nem eu disse para vocês, né? Os espíritos ficam lá. Quantos minutos você acha que ele vai conseguir aguentar aquela energia que ele recebeu? Eu acho que 5 minutos. Aí nem isso, nem 5 minutos.
Atravessou a rua aqui, pronto. Um cara passa em cima da faixa. Ô, escuta aqui, meu irmão. Ô, em cima da faixa aqui, pô. Não é mesmo? Alguém fala, lança uma provocação qualquer, a gente já quer responder. Então, é uma dificuldade muito grande a gente manter as energias que a gente recebe aqui. Chega em casa, alguém pergunta onde a gente estava, duvida que a gente estava aqui, né? Estava lá, estava na casa religiosa, assim, duvido que estava na casa religiosa. Duvido que a gente estava aqui. Uma reclamação qualquer, às vezes um filho, um marido, um pai, às vezes fala alguma coisa que quer nos aborrecer, a gente tem que se manter bem, firme, tranquilo. Então, é por isso que os espíritas recomendam a prece em casa, é como se a gente levasse um pouquinho disso aqui para dentro de casa. Só que isso não acontece de uma hora para outra, não é que você fez a prece e já está tudo resolvido, não é assim. É uma coisa paulatina, gradual, que a gente vai devagarzinho, criando essa atmosfera junto da gente, junto com a gente. E é uma maravilha a gente conviver assim, de bom humor, tranquilo, confiante. O homem de bem é confiante, ele não tem medo do que pode acontecer. E se acontecer, sabe o que ele pensa? Ele pensa que existem duas possibilidades, ou ele merece, ou ele precisa. Já pensou se a gente vivesse assim o tempo todo? Né? Eu precisava fazer uma cirurgia, ou eu mereço, ou eu preciso. Não é assim? O camarada fez tal, aconteceu tal problema com a pessoa. Ou ela merece, ou ela precisa. Olha como fica mais fácil da gente viver. Porque a gente está mergulhado de uma lei que é perfeita. Nada nos acontece se não tiver que acontecer. Todos nós estamos assim meio entrelaçados uns com os outros, meio amarradinhos uns com os outros. Então, às vezes a gente pensa, que mal que eu fiz para ter essa situação, né? Mas, obviamente, você está associado a essa situação. Muitas vezes está. Então, a gente fica, às vezes, preocupado, pensando, mas Deus está falhando comigo e tal. A gente não está aqui pela primeira vez. Todo mundo sabe disso. Todo mundo aceita essa ideia de que não chegou aqui agora, nessa encarnação, né? Nós estamos aqui, já passando por aqui. E olha, se nessa aqui a gente já aprontou um monte, imagina as outras. Aí você soma as encarnações, todas as outras, as anteriores, aí, sei lá, vamos chegar até 2000 anos, umas 10 ou 15 encarnações até Jesus, mais ou menos, né? Imagine só, nessa daqui, se a gente for fazer a conta direitinho mesmo, vai ficar envergonhado com a gente mesmo, né? Agora imagine somar 10 ou 15 encarnações, diríamos, anteriores a essa, porque essa aqui parece que ainda a gente tem uma certa luzinha, a gente ainda está atrás de alguma coisa boa, né? A gente vê algum irmãozinho nosso totalmente perdido, batendo a cabeça, a gente até pensa, graças a Deus que eu tenho umas ideias diferentes, não quero fazer a mesma coisa, então a gente já está melhor, né? De uma certa forma a gente já está melhor. Aí você soma 10, 15, 20 encarnação passada e vai somando, a gente vai ver que a gente tem coisas ainda a serem resolvidas, a gente tem companhias, a gente tem companheiros, a gente tem comparsas do passado. O companheiro espiritual Emmanuel, ele é meio mal criadinho, acho que vocês já perceberam. Leiam alguma coisa do Emmanuel, vocês vão perceber isso. Então ele fala que a Terra é um país de delinquentes. Um país não, um planeta de delinquentes. Olha só. Como assim delinquente? A gente não comete crime nenhum? A gente, hoje, graças a Deus, a gente já está evitando cometer crimes, né? Evitando fortemente cometer crimes, mas olha, tem muita coisa que a gente faz que tem que ser feito diferente. Muita coisa. Pensamento, por exemplo, a gente pensa uma coisa, mas tem que pensar diferente. A gente já não tem um pensamento imediato de julgamento das pessoas, tem que pensar diferente. Tem que pensar que quem é que cuida do julgamento é o pai, né? Hoje eu ouvi uma coisa bacana, um camarada falando assim, interessante, ele falou assim, você que é pai e mãe, quando os filhos estão brigando, você é obrigado a ser o juiz, né? Como que a gente julga a questão do pai, dos dois filhos que estão brigando em casa? A gente é o juiz. Deixa, você vai para lá, você vem para cá, vamos parar com isso, ele tem razão, ele não tem razão, ele já falou isso, ele não falou aquilo, nós somos juízes dos nossos filhos. Então, e o nosso pai, que é pai de todo mundo, Deus que é pai de todo mundo, imagine como é que ele faz isso, né? E a gente está toda hora se desentendendo um com o outro, tem gente que chega até às vias de fato, outros querem até tirar a vida da outra pessoa. Como é que ele faz com tudo isso? Né? Mas
é o amor profundo que Deus tem pelos seus filhos. Já pensaram se Deus fosse vingativo, por exemplo, né? Então a gente tinha aprontado alguma aí, você aprontou lá, né? Agora é a sua vez, você vai ver que eu preparei para você. No passado a gente tinha isso, né? A gente ia numa festinha infantil, de familiar e tal, e você aprontava alguma lá, e a mãe olhava para você e você já sabia, né? Já tinha alguma coisa esperando pela gente em casa. A gente tinha até medo muitas vezes, né? Ou então a mãe falava que era para não pedir nada para comer e tal, e a pessoa oferecendo as coisas, a gente falando que não queria, mas morrendo de vontade de comer, e de repente a gente comia um negócio que não era para comer lá, que a mãe mandava não comer. Era um negócio complicado. Mas Deus é amor profundo. Então vejam, liberdade de ação. Então, se a gente tiver um pouquinho de inteligência, a gente vai querer ser melhores, porque a gente quer ser mais felizes. Acho que não tem ninguém que queira ser menos feliz do que a gente já é, né? Então a gente quer ser mais feliz do que a gente já é. Mas para ser mais feliz do que a gente já é, a gente tem que ser melhor do que a gente já é. Quanto melhor a gente for, mais feliz a gente tem chance de ser. Quanto pior a gente for, vocês já viram essas pessoas que cometem crimes, que fazem coisas feias por aí? Eles estão sempre no semblante cerrado, desconfiadas, com medo de alguma coisa, estão sempre assim. Algumas pessoas gratuitamente vivem assim, acordam de manhã já com o semblante cerrado, nervoso, irritado. Agora com esse tal de WhatsApp aí, já manda um recadinho já para acabar com a pessoa logo cedo, meu Deus do céu, 7 horas da manhã, recebe um recado horroroso, a pessoa já vai até trabalhar com o coração aflito, né? Cobrando alguma coisa ou falando alguma coisa imprópria que a gente sabe que é uma coisa que incomoda, né? Então, vejam, quanto melhor a gente quiser ser, mais a gente precisa crescer, mais a gente precisa se desenvolver. Mas isso é uma tarefa que cabe a cada um. Não dá para ganhar, comprar essas coisas. Tem que conquistar. Então, conquistar a bondade, conquistar o amor, para conquistarmos a felicidade. Quantos minutos? Até 1 minuto? Meio 30 segundos? Começou 8, 5. Então tá, mais 3 minutos. A gente tem que conquistar a felicidade. Então tem 2 formas da gente conquistar assim, cada vez mais felicidade. O Evangelho mostra pra gente em diversos momentos. Ele fala pra gente de 2 coisas, só 2 coisas, que a gente tem que de vez em quando, tem que toda hora verificar se nós estamos praticando, que é a humildade e a caridade. Então tem muita gente que é capaz de tirar a própria roupa do corpo, dar todo o dinheiro que tem, fazer tudo que tem. Mas se alguém espinetar o orgulho dela, ela explode. Por um outro lado, tem gente que tem uma humildade profunda, mas não tem coragem de tirar 10 centavos do bolso para dar para ninguém. Entenderam a diferença? Então é caridade e humildade. Nós estamos sendo assim, caridosos e humildes. Então ser humilde não significa que você tem pouco recurso, que você é pobre, nada disso, né? Ser humilde são sentimentos de você entender o seu próprio lugar. Tem algumas passagens do Evangelho que mostram pra gente. Aquela passagem, por exemplo, que Jesus fala das pessoas que querem sentar à frente à mesa, né? Ele fala assim, é melhor você sentar no fundo, porque aí se o dono da mesa falar venha mais pra frente, é um motivo de glória pra gente. Agora a gente quer sentar no melhor lugar, a pessoa fala, dá licença que esse lugar já está reservado. Em casamento, a gente às vezes paga esse mico, né? Aí você vai sentar lá, no melhor lugar da festa, beleza, eu sento, olho para todo mundo, consigo ver tudo, o primeiro lugar que o garçom passa, maravilhoso, melhor lugar. Aí chega o camarada lá, o coordenador da festa lá, esse lugar aqui, esse aqui é da família do noivo, aí você tem que levantar, todo mundo sair dali, aí todo mundo já sentou no melhor lugar, você vai parar lá, sabe aonde, na perto da porta de saída, ou atrás da caixa de som, na frente da caixa de som, né, que é um lugar também assim, bem carimbado da festa. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos buscar sempre melhorar. É isso que nós estamos fazendo aqui. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, se alguém não tiver, seria bom ter. Isso é uma coisa básica que a gente tem na doutrina. 919. Aí o Kardec pergunta assim, como é que eu faço para nessa vida já ser melhor?
E aí o Espírito dá uma dica muito legal lá. Depois vocês olhem lá. 919, o Livro dos Espíritos. Tá bom? Então, finalizamos com uma poesia? Ou finalizamos só com muito obrigado?